O transtorno de ansiedade generalizada, conhecida pela sigla TAG, o TAG, ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. O principal sintoma do quadro é a preocupação excessiva ou a expectativa apreensiva. De acordo com a quarta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-4, o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, é uma doença comum, tal como acontece com muitas condições da saúde mental. Não se sabe ao certo o que causa esse distúrbio. Acredita-se, porém, que o transtorno da ansiedade generalizada esteja diretamente relacionado a alguns neurotransmissores que ocorrem naturalmente em nosso cérebro. A exemplo da serotonina, a dopamina, a norepinefrina. Outras crenças é a que um conjunto de fatores possam estar envolvidos nas razões pelas quais um indivíduo possa vir a apresentar a doença. Entre eles, genéticas e fatores externos, como o estresse do dia a dia e a qualidade de vida da pessoa. Algumas condições físicas também podem ser associadas à ansiedade. Os exemplos incluem doença do refluxo gastroesofágico, doenças cardíacas, hipotiroidismo, hipertiroidismo e a menopausa. Assim também como existem uns fatores que podem aumentar o risco do TAG, o qual inclui o gênero, e mais do que o dobro do número dos casos de TAG ocorre em mulheres. Acredita-se que uma combinação de fatores como mudanças hormonais e a maior exposição ao estresse possam agravar esse quadro. Outro fator também seria trauma na infância. As crianças que sofreram abuso ou algum tipo de trauma, ou que até mesmo testemunharam eventos traumáticos, estão em maior risco de desenvolver transtorno de ansiedade generalizada em algum momento da vida. Outro fator também são doenças concomitantes. Ter uma condição crônica de saúde ou uma doença grave como câncer pode levar a constante preocupação com o futuro. Ao tratamento e questões financeiras, estresse do dia a dia pode desencadear também esse transtorno. Outro fator é a personalidade. As pessoas com alguns tipos de personalidade são mais propensas ao TAG do que outras. Além disso, alguns transtornos de personalidade, como o borderline, também pode estar ligado ao TAG. Outro fator é a genética. O transtorno de ansiedade generalizada também pode estar no sangue. Mais de uma pessoa da mesma família pode apresentar esse tipo de distúrbio. E um outro fator também, o uso de substâncias. O uso excessivo de drogas ou álcool pode piorar e até levar ao transtorno de ansiedade generalizada. O excesso de cafeína e nicotina presente no cigarro também pode aumentar a ansiedade e conduzir o indivíduo à doença. O principal sintoma do TAG é a presença quase permanente de preocupação ou tensão, mesmo quando há poucos motivos ou quando não existe um motivo algum para isso. As preocupações parecem passar de um problema para o outro, como questões familiares, questões amorosas, coisas relacionadas ao trabalho, à saúde ou de várias outras origens. Mesmo quando as pessoas com esse transtorno têm consciência de que suas preocupações ou medos são mais fortes do que o necessário, elas ainda têm muita dificuldade para controlar essas reações. Outros sintomas do TAG incluem dificuldade de concentração, a fadiga, irritabilidade, problemas para adormecer ou para permanecer dormindo, e um sono que raramente é revigorante e satisfatório, inquietação, geralmente ficando assustado com muita facilidade. E além das preocupações e ansiedades, diversos sintomas físicos também podem se manifestar, incluindo tensão muscular, tremedeira, dores de cabeça e problemas de estômago, como náusea ou diarreias.
Sentir ansiedade é uma coisa normal, mas quando ela passa a ser persistente e fora do seu controle, é bom marcar uma consulta médica, procurar uma ajuda profissional, principalmente quando a preocupação excessiva a ponto de interferir no trabalho, nos relacionamentos e em outras partes de sua vida, quando há sintomas de depressão, sintomas de alcoolismo ou dependência químicas a drogas, há pensamentos ou comportamentos suicidas. Preocupações derivadas ao transtorno da ansiedade generalizada não desaparece por conta própria, muito pelo contrário, ela só tende a piorar. Por isso, o tratamento e suporte médico são imprescindíveis. Procurar ajuda médica antes da ansiedade se tornar um problema ainda maior. E também é crucial para evitar futuras complicações. Um médico especialista em saúde mental, preferencialmente um psiquiatra, vai tomar uma série de medidas para ajudar a analisar se seu caso é mesmo de TAG ou se a sua ansiedade tem uma outra origem. Ele pode começar o processo de diagnóstico fazendo perguntas detalhadas sobre os seus sintomas e históricos médicos, bem como sobre o seu histórico familiar para doenças mentais também. Em alguns casos, eles usam questionários psicológicos padronizados que ajudam a identificar o que está acontecendo com o paciente. O médico também pode fazer um exame físico para procurar sinais de que sua ansiedade pode estar ligada a uma condição médica subjacente, especialmente se ela for física, como rigidez muscular, entre outras possíveis razões. Para ser diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, você deve atender a alguns critérios enunciados no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. E este manual é publicado pela Associação Psiquiátrica Americana e é usado por profissionais de saúde mental para diagnosticar as condições mentais e por companhias de seguro para reembolsar o tratamento. Existem alguns critérios que devem ser atendidos para o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, que seria, no caso, ansiedade e preocupação excessiva sobre diversos eventos ou atividades, o qual na maioria dos dias da semana por pelo menos 6 meses. Dificuldade em controlar os seus sentimentos de preocupações, ansiedade ou preocupação por que possa causar sofrimento significativo ou que interfere na tua rotina, ansiedade que não está relacionada a uma outra condição da saúde mental, tais como ataques de pânico, abuso de substância ou transtorno de estresse pós-traumático. Pelo menos 3 dos seguintes sintomas em adultos em uma das seguintes opções. Em crianças, a inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular ou problema de sono. O transtorno de ansiedade generalizado, TAG, geralmente ocorre junto com outros problemas de saúde mental, que podem precisar de um diagnóstico e tratamento mais específicos. Alguns distúrbios que geralmente ocorrem com transtorno de ansiedade generalizada incluem fobias, síndrome do pânico, depressão, abuso de substâncias e transtorno de estresse pós-traumático. Se o seu médico suspeitar que a ansiedade possa ser causada por um outro motivo que não seja por TAG, ele poderá pedir exames de sangue, exames de urina ou outros testes para procurar sinais de algum problema físico. O objetivo do tratamento é ajudar o paciente a agir normalmente na vida cotidiana, limitando suas preocupações. Uma combinação de medicamentos e terapias cognitivo-comportamental funciona melhor que uma técnica ou outra isoladamente. Os medicamentos são uma parte fundamental do tratamento. A terapia cognitivo-comportamental ajuda a compreender os comportamentos e como conseguir controlá-los durante a terapia. E também em casa, o paciente aprenderá a compreender e aprender a controlar suas visões distorcidas das supostas fontes de estresse da vida,
como o comportamento de outras pessoas ou eventos muito importantes. Reconhecer e substituir os pensamentos que causam pânico, diminuindo o sentimento de impotência, gerenciar o estresse e relaxar quando os sintomas ocorrerem. Evitar pensar que as pequenas preocupações se transformarão em problemas muito grandes. Evitar cafeína, drogas ilícitas e até mesmo alguns remédios para a gripe também pode ajudar a minimizar os sintomas. Um estilo de vida saudável que inclua exercícios físicos, descanso suficiente e boa alimentação para ajudar a diminuir o impacto da ansiedade. Cuidado com o TAG. Ele não faz apenas com que o indivíduo sinta-se persistentemente ansioso e preocupado. A doença também pode levar a outras condições de saúde física e mental, incluindo depressão, abuso de substâncias como droga ilícita e álcool, problemas para dormir, que é a insônia, problemas digestivos ou intestinais, fortes dores de cabeça, ranger de dentes, que nós chamamos de bruxismo, e transtornos por uso das substâncias. Então, se você perceber qualquer irregularidade, procure uma ajuda profissional, médica, tá? Não se deixe levar por falsos diagnósticos, por falsas suposições de cura, tá ok? Valeu, até a próxima.